Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Tiago, sou professor de História, aqui do SESI de Djalma Pessoa. E a ideia da nossa aula aqui hoje é justamente tratar com vocês alguns temas que podem geralmente aparecem em vestibulares, em especial o vestibular do Senai Cimatec. Antes de mais nada, é muito importante que a gente pense que alguns dos temas que aparecem nas provas de vestibular e também no Exame Nacional do Ensino Médio são sempre temas que vão dialogar com objetos diferentes das ciências humanas. Então, a gente pode ver revoluções aparecendo em contextos diferentes e ainda assim a gente vai pensar na lógica do processo revolucionário e aplicá-lo a outros contextos históricos analisados, assim como questões também de ordem social do Brasil, que a gente pode justamente localizar em um período histórico mais recente e ainda assim analisar rupturas e continuidades do nosso processo histórico. Para a gente começar a pensar dessa forma, então, nós temos uma questão aqui do vestibular de 2023 que vai falar justamente sobre o período da Revolução Francesa. E nós já entendemos que o movimento, intelectualmente falando, consistia em trazer a ideia da razão frente à ideia da fé e do direito divino dos reis e de qualquer outro grupo da sociedade que dissesse que tinha esse status alicerçado, orientado pelos deuses. Dessa forma, nós temos a obra em evidência, A Liberdade Guiando o Povo, que é uma das mais conhecidas quando falamos do processo da Revolução Francesa. E o texto nos diz o seguinte: a obra evidencia a liberdade guiando o povo, que é talvez o símbolo mais difundido e representativo da Revolução Francesa, um movimento que vai de 1789 até 1799. Sabe-se que a história é circunscrita em complexos processos que relacionam a formação de ideologias com aspectos materiais da sociedade. Então, nós temos duas questões aqui, que são justamente a imagem e o texto para poder associar as ideologias aos movimentos históricos. E o comando da questão nos pede: diante do exposto, assinale a alternativa que melhor explica as influências simbólicas e ideológicas que impulsionaram a Revolução Francesa. A gente já teve até aqui uma trajetória do pensamento iluminista, que é o movimento que vai influenciar a Revolução Francesa. Como a gente já viu isso e você prestou atenção, a gente já vai começar a eliminar diversas alternativas aqui que não têm relação com o que nós falamos. Na letra A, nós temos: os reis devem ter soberania absoluta, pois foram escolhidos por Deus para governar. A gente sabe que o movimento iluminista ia justamente de encontro a essa ideia. Ele era contrário a essa narrativa. Na letra B, o pensamento de Thomas Hobbes de que os homens são naturalmente maus e precisam de um Estado forte para tirar da barbárie e impor ordem, reforçando a ideia central de que o homem é o lobo do próprio homem. Não sou professor de filosofia, mas a gente sabe que Thomas Hobbes aqui é do movimento ali, né, do contratualismo, do início da modernidade, quando nós estávamos falando do colonialismo, a base desse império monárquico estava justamente associado a essa ideia de que o homem era mau e que o Estado precisava controlá-lo. Ainda que em correntes mais modernas do constitucionalismo, nós temos ainda essa noção, mas isso aí é um bate-papo para uma outra aula, mas não tem a ver aqui com a ideia da Revolução Francesa. Letra C, o pensamento socialista de Karl Marx e a evidência da luta de classes enquanto motor da história. Está uma questão muito bem orientada. Qual é a questão aqui? É o período histórico. Marx vai escrever ali na virada do 19, o Manifesto Comunista, já uma etapa ainda, outros movimentos revolucionários que nós vamos ter da virada do século 19 para o início do século 20. Não tem a ver aqui com as revoluções que nós estamos analisando, em especial a Revolução Francesa. O pensamento iluminista, ok, que se opunha fervorosamente ao absolutismo, circunscrito nas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. É a nossa alternativa, a gente já sabe que é ela. Mas vamos eliminar a última aqui, que é a letra D. A concepção de que os fins justificam os meios. Nós sabemos que quem falou isso foi Maquiavel, também na modernidade. Outro período histórico que nós não estamos analisando. Então, não tinha a ver, ainda mais sabendo que Maquiavel, na sua obra O Príncipe, estava fortalecendo a ideia de que o rei deveria ter todo o poder. Logo, a nossa alternativa é a letra E, pensamento iluminismo, que se opunha fervorosamente ao absolutismo, todo o poder concentrado nas mãos do rei, circunscrito nas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Por incrível que pareça, não por coincidência, os temas da Revolução Francesa. Vamos lá? A próxima questão?
Vamos agora pensar no contexto brasileiro. A gente sempre tem charge, história em quadrinhos, poemas, versos, muitos textos e linguagens que nós vamos analisar também dentro da prova de ciências humanas. Então, vários desses gêneros aparecem na nossa prova também. Observe a charge a seguir. Nós temos um trabalhador dizendo que a terra é dele, uma cobrança dos outros homens no quadrinho, falando que a terra só é dele se vai ter o documento. E o meu documento está aqui. Nós sabemos que ao longo da história, principalmente com a Lei de Terras de 1850, os povos originários, as comunidades locais, quilombolas, ribeirinhos, uma série de indivíduos que têm direito às suas terras por uma questão de existência, tiveram seus direitos negados. Não tinham direito à terra se não tivessem documentos que comprovassem que eles deveriam, que eles eram donos daquela terra. Uma ideia de que o documento comprova justamente a posse, que é uma das ideias da iniciativa privada, né, do respeito à propriedade privada, como se a terra que foi sequestrada daquele povo não fosse um direito deles. Então, ao longo da nossa história, sempre existiram vários debates acerca de quem tem direito à terra. Inclusive, nós temos o marco temporal mais recente que estabelece que quem vivia naquelas terras ali até 5 de outubro de 1988 precisava ter toda a sua regulação, pois era a Constituição de 88 que previa a posse à terra, o documento mais recente da redemocratização brasileira. Esse marco legal das terras não encerrou o debate, muito pelo contrário, continuou segregando uma série de pessoas a não ter direito nem acesso às suas terras. O que leva, mais uma vez, um debate que já existe há mais ou menos 100 anos da nossa história, presente em jornais, na grande imprensa, entre a intelectualidade, entre os mais jovens, que é o debate acerca da necessidade de uma reforma agrária, que pensasse em uma divisão mais voltada para uma ideia de equidade do direito à terra. Então, se a gente for analisar as alternativas, quem é que melhor se relaciona com a situação denunciada? Nós já vemos logo aqui que na letra a reforma agrária contempla adequadamente o nosso debate. É isso, bons estudos, foca na história que vai dar tudo certo. Valeu!